Havia um rei que ele era conhecido pela sua grande generosidade. E um dia perguntaram para ele o que ele guardava para si. E ele respondeu assim, é uma resposta muito interessante. Ele disse: "Eu guardo aquilo que eu dou, o resto se perde." Bom dia a todos, hoje é domingo, dia 9 de fevereiro. Que Deus te abençoe e abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia e eu espero que você esteja bem, em nome de Jesus, que a tua família esteja bem. Abrir a tua Bíblia lá em Provérbios 28, 19. Enquanto você encontra, nós vamos orar antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração por esse dia. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e fraquezas. E pedimos, Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Dá-nos o entendimento e a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Hoje às 19 horas, você sabe, nós temos o culto ao Senhor. Você é o nosso convidado, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração. Quero te lembrar também de verificar se você é inscrito. E não esqueça, por gentileza, se você gostou, de dar like. Vamos lá então, Provérbios 28, 19 diz assim: "O que lavra a sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza." Aqui nós vemos algo, amados, que não requer muita explicação, é algo que nós podemos, ver com os nossos olhos, você já deve ter visto isso. E ele, claro, está falando aqui que aquele que trabalha com as suas próprias mãos, aquele que trabalha, que é diligente, ele vai vir a fartar-se de pão. Já aquele que se ajunta àqueles que não querem nada com nada, que são chamados aqui os vadios, se fartará de pobreza, vai perder o pouco que tem. O versículo 20, ele é como um complemento do versículo 19, porque ele diz assim: "O homem fiel, ele será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo." Então, como nós estamos vendo nesse versículo, a bênção ela é um resultado do trabalho honesto, de trabalhar com as suas mãos, de ser diligente naquilo que faz. Então, esta pessoa que é honesta, trabalhadora, ela vai ser cumulada de bens, ou seja, vai receber bens. Isso não significa que ela vai enriquecer, mas não vai lhe faltar coisa alguma. Já aquele que tem pressa em enriquecer é aquele que usa de caminhos, não, vamos dizer assim, caminhos que não são caminhos bons, caminhos da desonestidade, caminhos da ganância, da mentira, e aqueles que também, por esse desejo de enriquecer rápido, acabam distorcendo os seus princípios, os seus valores morais em busca da riqueza. Então, o homem bom, mediante o seu trabalho, ele tem a benção de Deus. Já o homem que tem essa pressa em enriquecer e que por isso anda por outros caminhos que não são o caminho do Senhor, eles não têm a bênção. Eles podem até prosperar por um tempo, mas eles não vão permanecer. Versículo de número 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. O que é prevaricar? É mentir, prevaricar é mentir, é dar um falso testemunho. Então aqui ele fala do suborno que produz parcialidade. O que é parcialidade? É uma testemunha que deveria, por exemplo, dar um testemunho fiel, um juiz que deveria ser imparcial, na sua decisão. Aqui então fala que o suborno ele produz parcialidade. Mas aqui há algo muito forte quando ele fala até por um bocado de pão. O que isso significa? Algo de muito pouco valor. Algo basicamente sem valor algum, um pedacinho de pão. Então aqui ele está nos dizendo e nos alertando que tem homens que são capazes de prejudicar o inocente por causa da avareza que é tão grande no coração deles que por um pequeno suborno, por um bocado de pão, ele pode condenar uma pessoa com falso testemunho. Então, é um alerta, mais um ensino, um alerta que é importante do livro de Provérbios. Versículo de número 22. Aquele que tem olhos invejosos
corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Então, o que é a penúria? A pobreza. Ele corre atrás da riqueza, mas o que ele vai receber é a pobreza. Porque diz aqui que este homem é um ambicioso, por isso que ele fala de inveja, e tem olhos invejosos, que em algumas versões ele chama de olhos maus. O que são esses olhos invejosos, olhos maus? São olhos que não significa que são um homem que tem olhos e que tem um desejo, aonde ele busca sem nenhum tipo de restrição aquilo que ele quer alcançar. Ele não tem princípio, ele não tem valores. Então ele esquece que sem o favor e a bênção de Deus, ele vai acabar, como diz aqui, na penúria, na pobreza. Versículo de número 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Amados, para o homem sábio, para o homem que está andando no temor do Senhor, a repreensão e a correção, ela tem mais valor do que receber elogios e receber principalmente elogios sem sentido, elogios vazios, né? Então o coração do sábio, ele tem esse prazer de receber a correção. É um coração ensinável. É um coração que não é endurecido, como nós falamos ontem, sabe? É um coração duro pelo pecado. Já há aqueles que elogiam quando deveriam corrigir. Isso não é sabedoria. Esse homem que elogia quando deveria corrigir, ele pode até parecer um amigo, mas é importante nós pensarmos que ele viu algo que ele deveria alertar, mas ele não falou nada. Então esses elogios não têm valor nenhum. Nós temos que cuidar dos elogios, amém? Temos que vigiar para que os elogios não venham a nos cegar. Versículo de número 24, o que rouba seu pai e a sua mãe e diz não é pecado, é companheiro do destruidor. Aqui, amados, ele fala de algo inconcebível. Esse furto do pai, furtar o pai, furtar a mãe. E pior, ele ainda nega, dizendo não é pecado. É uma pessoa que não tem nenhuma lei moral no coração dele, porque ele está roubando de quem mais tinha feito por ele, de quem mais fez por ele. Por isso que ele diz que este homem, ele é companheiro do destruidor. Versículo 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Homens, aqui está falando de homens que têm toda a sua confiança, que coloca toda a sua confiança nos bens e nas riquezas. E ele diz aqui que esse cobiçoso levanta grandes contendas porque é uma figura desse apetite grande que ele tem. Porque ele se satisfaz criando conflitos com os outros. Porque, amados, a sua confiança por ser cobiçoso e estar nos bens, nas riquezas, então, amados, ele anda pelos seus próprios caminhos, onde ele não tem nenhum princípio, nenhuma moralidade. Ainda que você queira ensinar, falar algo para ele, ele vai rir, ele vai debochar, ele não vai aceitar, ele vai argumentar com seus argumentos, né, sem sentido. Versículo de número 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Aqui, amados, nós vemos que é como aquele que confia no seu próprio coração é como quem confia na sua própria riqueza, ou nas suas riquezas. É quem confia, esse é o que confia no seu próprio coração, porque a riqueza dele é aquela. A riqueza dele não é o Senhor. Então ele anda no seu próprio caminho, ele não anda no caminho do Senhor, porque como ele age como esse homem insensato, ele não anda em sabedoria, ele não pode ser salvo. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o temor do Senhor nos faz andar no seu caminho, no caminho que é o caminho da salvação. Fora disso não há salvação. Versículo 27, o que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Veja, plural, maldições, por não dar ao pobre que tem falta. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Amém? Versículo 28, nós terminamos aqui. Quando sobem os perversos,
os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Nesse texto nós vemos algo que temos falado muito aqui, que os homens bons, quando o insensato sobe ao poder ou é colocado em posições de autoridade, eles se escondem. Aqui ele já diz o contrário, quando sobem os perversos, os homens se escondem, que nós acabamos de falar. Mas quando eles perecem, quem? Os perversos, os justos se multiplicam. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa manhã. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós vamos orar. Se você está escutando um ruído no fundo aí, está chovendo bastante aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos, abençoe a nossa casa com paz, com saúde, com alegria, com proteção, que o Senhor derrame sobre nós do teu amor. Abençoa cada casal, abençoa os filhos e dá-nos um dia, Senhor, cheio de paz. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Deus te abençoe.